Olá pessoal, eu sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. E hoje para um momento que há algum tempo eu achei que nunca ia acontecer, que é finalizar a coleção do Don Rosa aqui, o volume 10, Uma Carta de Casa. Quando a Abril morreu lá em junho de 2018, essa daqui foi uma das coleções que eu mais fiquei triste por não completar. Até cogitei importar, ainda bem que eu não fiz, porque agora a Panini conseguiu completar finalmente. Mas vamos lá, comentar Uma Carta de Casa, esse é o volume 10, como eu falei, aqui. Aqui a gente tem as histórias, Uma Vida de Sonho, O Tesouro e o Lixo, Uma Carta de Casa, né? Ou O Outro Segredo do Castelo, que é o nome da história. O Cavaleiro Negro ataca outra vez, 7 cavaleiros, -4, e um destino. A Prisioneira do Vale da Agonia Branca e mais um monte de textos, bastidores, blá 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 blá. Aqui a gente começa com a história Uma Vida de Sonho, que é uma história que os metralhas entram no sonho do Tio Patinhas e para pegar a combinação do cofre da caixa forte, e o Donald entra também, usando uma máquina do Pardal, acontece um monte de coisa lá. Essa daqui, inclusive, é a história que o Christopher Nolan falou que nunca leu, mesmo que o filme lá, A Origem, tenha muitos dos elementos dessa história aqui. Inclusive, aqui no final dessa edição, aqui no texto sobre essa história, Don Rosa, inclusive, comenta sobre isso, que ele não dava muita atenção para esse negócio, achando que era só uma teoria da conspiração, mas aí depois ele foi assistir o filme, ele viu que realmente o filme tem muita relação com essa história aqui, Tesouro e o Lixo. Essa é a história mais curta da edição. Aqui a gente tem Uma Carta de Casa, que é, apesar de não fazer parte, mas é uma espécie de encerramento espiritual da saga do Tio Patinhas. Ela fecha algumas pontas soltas que tinha ficado lá, uma briga do Tio Patinhas com as irmãs, no caso aqui só com Matilda, já que a Hortense não aparece porque oficialmente já tinha partido dessa para uma melhor. Essa história aqui foi levemente homenageada no episódio do Segredo do Castelo MacPato, lá do DuckTales atual, cara. Aqui lá, ao invés da Matilda, é o pai do Tio Patinhas. Apesar dela se basear mais em Caça ao Tesouro, que é o praxe de histórias longas, assim, do Don Rosa, e também ela é uma continuação, vale citar, da Coroa Perdida dos Templários, como eu ia falando, apesar dela ser mais uma Caça ao Tesouro, ela tem esse lado mais dramático, mais emocional, que é inclusive o que faz ela ser lembrada muito. É uma das histórias mais emocionantes, principalmente o final dela. Não é spoiler, mas quando o Tio Patinhas finalmente faz as pazes com a irmã. Muito bom. Aqui o Cavaleiro Negro ataca outra vez, que é, como o próprio nome diz, é a volta lá do vilão Cavaleiro Negro. Apareceu, acho que no volume 9, ou foi no 8? Acho que foi no 8 da Biblioteca Don Rosa. No 9 ele aparece também, mas é só um cameo. Essa história aqui, o que vale também comentar. Eu estou até dando spoiler de coisas que o Don Rosa se aprofunda mais nos textos aqui, mas é uma coisa que desde que eu fiquei sabendo pela primeira vez, eu achei legal. Então vale a pena dar uma citada aqui. Aqui o Tio Patinhas está fazendo uma exposição dos tesouros dele, daquele monte de quinquilharias que ele conseguiu ao longo das histórias. E ele tem uma coleção de quadros, que ele fala que é do artista preferido dele. A ideia do Rosas, desde que ele fez essa história, era homenagear o Barks, colocando aquelas litografias que o Barks fez depois de se aposentar ao longo da história. Ele achava que dava para fazer isso computadorizadamente. Vamos lembrar que na primeira vez que a história foi publicada aqui, os computadores acho que estavam engatinhando ainda. Qual é a primeira publicação dela aqui? Em 2004 ainda não tinha essa facilidade de computador. Mas aí o editor lá falou que não dava e os quadros acabaram saindo de formas aleatórias. Vou deixar aqui algumas imagens para vocês, mas depois que a história foi republicada, eles conseguiram resgatar a ideia do Don Rosa. E a gente vê várias das litografias do Barks durante a história. Isso é o que tem para comentar da história aqui. A história é o Cavaleiro Negro atacando de novo, ele usando aquela armadura do Solvente Universal lá. A gente tem a segunda história que o Rosa fez com os 3 cavaleiros, o Donald, o Zé e o Panchito. Inclusive no volume passado eu comentei que eu não lembrava muito daquela história publicada lá, quando eu pensei nos 3 Cavaleiros do Don Rosa. A história que me veio à mente era essa aqui, que é os 7 Cavaleiros, -4 e um destino. O título é uma brincadeira com 7 homens e um destino, né? Que o Donald vem aqui no Brasil com o Zé e o Panchito, e eles vão em busca de uma mina lá no Mato Grosso. Eles acabam lidando com contrabandistas de animais, etc. Nesse quadrinho aqui, vocês verem aqui o Zé falando porcaria, eu não disse, aquilo é uma armadilha, blá 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 blá. No original, em inglês, no quadro que eu vou deixar aqui do lado pra vocês verem, ó, ele fala merda. Na Panini eles preferiram mudar pra não deixar a palavra mudar pra porcaria. Até brinquei com o Marcelo Alencar, falei que eles podiam deixar o Donald falando algum momento shit pra manter a piada do original, mas não rolou. Aqui a gente vê a participação do Mickey,
que o Rosa sempre coloca. Tem uma outra participação do Mickey, entre aspas, aqui na história, mas essa eu vou deixar vocês lerem. Não vou estragar, que é mais interessante que essa daqui. Então eu não vou estragar a surpresa de vocês. E A Prisioneira do Vale da Agonia Branca é uma história que se passa naquele momento que o Tio Patinhas leva a Dora Cintilante para ela aprender o valor do dinheiro, que foi contada rapidamente lá no Em Busca do Ouro, que foi quando a Dora apareceu pela primeira vez na história do Barks, etc. E essa história é legal, ela tem um detalhe que causa, não é disputa, mas debates entre o pessoal, que tem um trecho aqui, eles estão brigando, de repente fica tudo em silêncio e um dos personagens coadjuvantes aqui fala que deixa, não vai atrapalhar eles, o que está acontecendo lá não é briga, etc. Tinha um subtexto para que a Dora e o Tio Patinhas fizeram sexo durante esse tempo aqui. Alguns fãs não acham que é coisa que o pessoal está inventando, outros acham que eles fizeram mesmo. Eu achei, inclusive, que nos textos aqui, o Don Rosa ia tocar nesse assunto, mas ele não fala nada. Eu considero que sim, é um deixado subentendido, mas nessa parte aqui eles estão brigando, depois fica tudo quieto. Aí o xerife aqui fala que o que está acontecendo lá não é da nossa conta, etc. Enfim, cada um faz a sua própria conclusão. E a gente tem a última sessão de textos dos bastidores aqui. Textos sobre as histórias, enfim, em si, Uma Vida de Sonho, Tesouro e o Lixo, blá blá, Carta de Casa. Aqui aquelas várias ilustrações sobre o terror no Rio, o Vale dos Totens, a Terra dos Ídolos, no caso. Aqui tem todas as capas do Hall of Fame, que inclusive são as imagens que essa coleção usou nesse final aqui. E aqui tem um texto falando cada referência, etc. sobre essas ilustrações. Tem do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Aí, capas aleatórias que o Rosa fez, como sempre tem. Aqui uma série de pôsteres do aniversário dos 50 anos do Tio Patinhas, cada um abordando um aspecto da vida do Tio Patinhas. Aqui as versões dele, das aparições, a moeda número 1, as civilizações que eles encontram durante as histórias, a história do Klondike, as caixas fortes, tesouros, os metralhas, os bichos, os monstros e coisas sobrenaturais, civilizações perdidas, o McMoney e a Maga Patológica. E, no geral, se a gente considerar esses extras aqui como créditos de um filme, esse volume aqui tem um pós-crédito, que é uma história publicada em 2015, uma convenção de quadrinhos que teve na Dinamarca, lá em Copenhague, que é escrita pelo Thomas Schroeder e desenhada pelo Marco Rota. Mas aí vocês perguntam, mas por que isso? Essa história aleatória está no volume da coleção do Rosa. É porque, nessa história, o Tio Patinhas vai nessa convenção de Copenhague para encontrar uma certa pessoa, que é ninguém mais, ninguém menos que o próprio Don Rosa. É uma homenagem ao artista. E a história de 4 páginas, foi legal eles terem incluído no volume aqui. Enfim, esse foi o último volume da coleção do Don Rosa, Uma Carta de Casa. Finalmente agora nós podemos ter a coleção completa das histórias do Don Rosa em ordem cronológica. Gostei bastante dessa coleção. Por agora eu fico por aqui. Se vocês já compraram a coleção toda, se vocês estão gostando da coleção, comentem aí. Se gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.